eu quero tratar de um assunto que parece ser tão simples, tão comum, mas ao mesmo tempo precisa ser relembrado diariamente. O apóstolo São Judas, na sua carta, no versículo de número 3, ele diz assim, ó: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi-me que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, ou pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós vamos falar sobre fé, que parece ser, como eu falei, simples, mas ao mesmo tempo percebemos que vivemos uma geração de ceticismo, de muita incredulidade. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Bom, fé é um princípio que move as questões espirituais. Não tem como você ser um cristão se não tiver fé. Não dá para conciliar. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Vamos tentar definir a partir de uma expressão base da Bíblia e depois a gente vai ampliando. Hebreus capítulo 11, o verso 1. Ali é a declaração mais conhecida sobre fé. O que diz o texto de Hebreus 11, 1? Vamos lá? Tem como botar aí no telão, irmão? Isso. A fé é a garantia do que se espera, ou a prova, ou a certeza. Eu vou começar a falar aqui sobre questão de certeza. Certeza é algo que você tem uma plena convicção. Olha como que Paulo declara sobre a sua fé. Eu sei em quem tenho crido. Então, fé tem a ver com crença. Fé tem a ver com convicção. Fé tem a ver com certeza. Pastor, fé é esperança? Não, a fé gera esperança. Mas a esperança não gera fé. Interessante, né? A fé leva você a ter a esperança, mas a esperança não traz fé. Então a fé, ela é primitiva, ela é necessária, ela é a base. A partir daí você vai alcançar uma série de virtudes. Virtudes cardeais da vida cristã. Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, vamos ler, ele fala das virtudes cardeais da vida cristã. Quais são elas? Quem lembra? São 3. Quem lembra? 1 Coríntios 13. Aliás, 2 Coríntios 13. Não é primeiro mesmo, 13, perdão, é 13, 13. 13. 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E estes 3, porém o maior, o amor. Começa pela fé, a fé gera esperança e, consequentemente, o amor aflora. Quando se trata de busca, você tem que buscar aquilo que você acredita. Quando a gente pergunta assim, você crê em Deus? Oh, que pergunta besta. Quem é que não crê em Deus? Até o diabo crê. Pois é, o diabo crê em Deus, mas não tem fé. Porque fé tem a ver com confiança. E eu vou te explicar o que é confiança. A confiança é total e inteira dependência. Por isso que o diabo não tem fé. Ele crê, mas não obedece. A confiança tem a ver com a dependência. Por exemplo, uma criança pequena, indefesa, no meio de uma multidão, o que o pai faz? Segura na mão da criança para que ela não se perca. E ela fica confortável, se sente amparada, porque o pai está segurando na sua mão e sabe que não vai se perder. Então ela não tem medo de enfrentar a multidão.
Ela não tem medo dos perigos do que está acontecendo, porque ela se sente protegida e amparada pela presença do Pai que está ali segurando a sua mão. Isso é confiança. Então, o diabo não confia em Deus, ele acredita em Deus, mas não confia. Então, a fé gera confiança. E não é uma confiança religiosa, simplesmente porque a igreja diz, a religião diz. Porque tem gente que pensa que fé tem a ver com religião. Não tem. Tem muita gente que é religioso e é desprovido de fé. Você vai encontrar muitas pessoas que conhecem muito sobre Bíblia, muito sobre teologia, muito sobre filosofia, mas não confia em Deus. Não vive na dependência de Deus. E nós vamos encontrar na Bíblia que o justo, ele vive como? Ele vive por fé. Veja aí Gálatas, capítulo 2, e o versículo de número 20. O que é que Paulo diz nesse versículo? Vamos ler. Gálatas 2, 20. Está lá na tela. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo que ele vive por fé. E essa vida que ele está vivendo, vive na vida do Filho de Deus. Ou pela fé no Filho de Deus. Pela dependência, pela confiança em Deus. Pela entrega que ele fez a Deus. A gente costuma, até na hora de fazer apelo na igreja, citar um texto que está lá no livro de Salmos, diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele o fará. Isso aqui tem a ver com dependência. A fé confiante. Você entrega, confia e descansa na promessa de Deus. Eu estava ministrando ontem em Itabuna e eu vou trazer uma reflexão que vai ter a ver com o assunto, falando sobre Abraão, que é o protótipo na Bíblia de um homem de fé. Ninguém é mais citado na Bíblia como Abraão relacionado à fé. Não que os outros não tenham, mas Abraão é o modelo. Então, se eu quiser entender tudo sobre fé, eu tenho que conhecer um pouco Abraão. Então, eu vou lhe apresentar Abraão hoje, de uma forma talvez um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ver, para que nós possamos aprender com o crente Abraão. De que forma Abraão foi justificado? De que forma Abraão foi justificado? Pela fé. Agora, perceba que religiosidade nem sempre combina com fé. Por quê? Vou provar por Abraão. Abraão frequentava que igreja? Qual era a igreja que Abraão frequentava? Nenhuma. Nenhuma. Qual era o pastor de Abraão? Não tinha. Quem era o sacerdote sobre Abraão? Só lá na frente que aparece Melquisedeque, mas não tinha. Vamos pensar a vida comum de Abraão. Era um lar idólatra. Era um lar pagão. O pai de Abraão, o Tera, era um cidadão extremamente idólatra. Ele confiava não em Deus, ele confiava nos ídolos, nos seus deuses. Por que Abraão é chamado de pai da fé? Porque ninguém foi lá dizer, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Ninguém foi lá dizer, você tem que entrar para a lei dos crentes. Ninguém foi dizer, você tem que ser religioso. Ninguém. Ele creu em Deus. E para crer em Deus, você não precisa de religião. Para crer em Deus, você não precisa de um sacerdote. Para crer em Deus, você não precisa de um profeta. Para crer em Deus, você precisa de uma coisa chamada fé. Eu posso pregar o melhor sermão. Se a pessoa não tiver fé,
nada valerá, nenhum efeito vai ocorrer daí. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, mas se a pessoa não estiver disposta a crer no que ouve, não vai gerar resultados. É claro que a Bíblia afirma que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que acontece na conversão de Abraão? Eu penso que houve uma conversão. Embora a Bíblia não diz, mas eu penso que houve. Eu não sei se foi sonho, eu não sei se foi visão. De uma coisa eu sei, Abraão tinha algo que acontecia com ele que não é comum acontecer entre nós. Ele recebia umas visitas especiais. Já notou que de vez em quando chegavam uns anjos na casa de Abraão? De vez em quando chegavam uns anjos na casa de Abraão. Ele era visitado por anjos. Pelo menos em 3 ocasiões eu vejo anjos visitando a casa de Abraão. E não é uma visita de sonho, de revelação. É uma visita real. Existem pessoas que, para se converter a Deus, precisam ouvir a palavra. Mas tem pessoas que têm uma predisposição para crer e o próprio Deus se encarrega de convencê-lo de forma especial. Eu vou citar aqui, por exemplo, além de Abraão, um outro caso típico da Bíblia, e aqui agora já no Novo Testamento, de um homem chamado Saulo de Tarso. Cruel, perseguidor, estava presente na morte de Estevão, consentiu na morte de Estevão, era um cidadão que achava que estava cuidando, fazer um serviço, um favor a Deus, quando na verdade estava fazendo o contrário. E aí nós temos lá, no capítulo 9 do livro de Atos, a informação da conversão de Saulo. Ele está no caminho de Damasco, e o Senhor aparece a ele literalmente no caminho para Damasco. E aí ele cai do cavalo, e pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquele encontro que houve entre Saulo e Jesus o levou à conversão. A partir dali ele passou a crer e confiar e depender de Deus. É tão verdade isso que a primeira coisa é que quando ele está cego, o Senhor disse: olha, você vai para a casa de Ananias. Lá o meu servo já está informado sobre você, e numa rua chamada direita, vai lá, Judas, quem vai orar por ele é Ananias, exatamente, na casa de Judas, e Ananias já está previamente informado sobre você. E quando ele chega lá, chega cego. Às vezes, existem situações especiais, Saulo é uma delas, em que Deus precisa interferir de uma forma radical, fazendo o cara cair do cavalo e o tornando cego, para poder pegar pela mão e carregar. Porque confiar em Deus significa ser carregado por Deus. E muitas vezes nós não queremos ser carregados por Deus, nós queremos andar. Eu sei, eu posso, eu me dou conta, eu sou dono do meu nariz, eu realizo, eu sou sábio, eu estudo, eu conheço, tenho dinheiro, sei ir e sei voltar. É verdade? Quando você pensa assim, Deus está dizendo: tu é um incrédulo. Tu não me conhece. Você pode conhecer tudo, saber tudo, ter tudo, mas você tem que ter a humildade que Abraão teve de depender de Deus. Vamos pensar, por que Abraão é o protótipo de fé? Abraão era rico. Abraão, espiritualmente, ele não precisava de Deus. Como é que é, pastor? Vamos pensar como um homem carnal e material. Porque o rico, pensa se o rico se volta para Deus. Ele diz assim: eu tenho tudo que o dinheiro pode me oferecer. Tenho riquezas, tenho melhor plano de saúde, tenho as melhores mansões, os melhores carros, as melhores joias, tenho tudo que está ao meu alcance. Então, para ele, o céu é o dinheiro, é o poder, é as suas conquistas, as suas realizações. Ele vai saber o que é fé? Ele vai saber o que é depender de Deus?
Muito dificilmente. Então vamos ver um homem aqui ao contrário, um homem que é rico, mas aí Deus chega assim, capítulo 17, do livro de Gênesis, o Senhor aparece a ele e o chama. E quando Deus chama Abraão, diz assim: sai do meio da tua parentela e sai para uma terra distante que te hei de mostrar. Quando Deus fala, deixa eu ver aqui o texto para não citar de forma errada, capítulo 12. Capítulo 12, quando Deus aparece primeira vez aqui a Abraão e faz essa promessa, Abraão, ele não ficou questionando com Deus, sim, mas eu vou para onde? Como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou viver nessa terra que eu não conheço? Ou seja, um dos graves problemas à fé de qualquer pessoa é a dúvida. E se tem uma coisa que anula a fé, é o medo e a dúvida. Onde há o medo e a dúvida, não há a operação de Deus. Aí eu estava estudando agora de tarde, porque a Bíblia fala assim, de pequena fé, grande fé. Se a gente pensar em relação às pessoas que tiveram o privilégio de ver Jesus agir, ensinar, quem foram os mais privilegiados? Quem foram os mais privilegiados? Jesus nunca chamou aqueles homens de grande fé. Estava com ele, andava com ele, viram todos os milagres, mas nunca foram elogiados como homens de grande fé. Pelo contrário, Jesus os repreende, homens de pequena fé. Então não é ver milagre que faz fé ser grande. Não é estar na igreja que faz ter uma fé grande. Pelo contrário, as pessoas que Jesus elogia como fé grande, nunca presenciaram grandes milagres. Vamos pensar aqui, a mulher Cirofenícia. É uma mulher gentia. Nem judia é. E quando ela corre pedindo socorro pela sua filha que está atormentada e doente, mal, o Senhor Jesus, não é lícito tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí o pessoal que olhou assim, epa, Jesus aí foi pesado. Apertou a mão, pesou a mão. Mas aquela mulher disse assim, é verdade, Senhor, eu entendo, o Senhor está certo. Mas o Senhor precisa entender que também da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus, acho que arregalou os olhos e disse, mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme a tua vontade. Vai embora, sua menina já está curada. Só dei orar, só deu uma palavra e a menina foi curada. Por quê? Na verdade, aquela mulher não viu milagres, não ouviu os discursos de Jesus, não frequentava a sinagoga, não tinha talvez uma religiosidade, mas ela aprendeu a ter humildade, crença, confiança, dependência para receber a resposta de Deus. Aqui está o segredo. Vamos ver agora, diferentemente, um apóstolo que viu tudo, Pedro. Olha a diferença. Jesus está, aliás, os discípulos estão no mar da Galileia, está ali, pescando. De repente, eles olham de madrugada e veem um fantasma. Inicialmente eles pensaram que era um fantasma. E alguém andando por sobre as águas. Quem é que está andando? Jesus. Aí eles começaram a tremer. Ô, meu irmão. E não venha criticar Pedro, não, que tu ia tremer também. Imagine você num lugar escuro e de repente aquele vulto, a lua batendo, quem sabe lua cheia, e refletindo ali na roupa, e você, ai meu Deus do céu, o que é isso? Jesus não avisou que estava indo até o encontro deles. Eu acho que as pernas de Pedro ficou alegre. Aí quando Jesus vai se aproximando, eles olharam, está parecendo com Jesus. Senhor, é quem a gente está pensando mesmo? É o Senhor? Sou eu, Pedro. Aí Pedro disse, se é o Senhor, então manda que eu vá até a ti.
Aí ele se desce do barco, pode vir. Pedro desembarcou do barco e começou a andar por sobre as águas. Olha que coisa extraordinária. Confiança em Deus. Até aqui a fé está funcionando. Até aqui a fé está movimentando. Até aqui a fé está levando ele para perto de Jesus. Mas aí, de repente, ele tira os olhos de Jesus e olha para o lado. Quando ele olhou para o lado, ele viu as ondas subindo. Meu Deus, eu estou em cima das águas. E aí começou a afundar. Socorro, Jesus, me salve. Ainda bem que ele estava perto de Jesus, né? Jesus pegou ele pela mão e devolveu ele para o barco. Aí foi quando Jesus, homens de pequena fé. Jesus nunca elogiou a fé de Pedro, mas elogiou a fé da Sirofenícia. Houve um outro caso que Jesus também elogiou. Um cidadão mandou o seu empregado, o seu servo até Jesus, dizendo: fala para o mestre resolver um problema de um empregado, um soldado meu que está moribundo, muito enfermo, e diga para ele vir curá-lo. Aí depois ele pensou bem, não, sabe de uma? Deixa eu ir lá conversar com ele. Disse: olha, Senhor, eu não sou digno de que tu entres no meu telhado. Diga apenas uma palavra e meu criado sarará. Porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a aquele se fica, ele fica. Digo a aquele vem, ele vem. Eu sei que o senhor também é um homem de autoridade. Basta uma palavra. O senhor, não sou digno que o senhor entre lá na minha casa. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: está vendo aí, discípulo? Está vendo aí, Tiago? Está vendo aí, Pedro? Está vendo aí, Bartolomeu? Está vendo aí, Felipe? Isso aí que é fé. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. Hoje, infelizmente, nós temos uma grande geração de pessoas como Tomé. Se eu não vir, se eu não colocar o dedo, se eu não apalpar, se eu não pegar, eu não acredito. Infelizmente, tem muitas pessoas que só acreditam no que veem. E fé é acreditar no invisível, naquilo que você não pode ver, mas você tem a certeza. Vamos pensar, primeiro aqui em Deus, para a gente continuar, porque isso aqui é muito instigante. Para eu crer em Deus, eu preciso tocá-lo? Eu preciso vê-lo? Não. Quem já fez um curso básico em teologia, ou quem passou por uma escola bíblica dominical falando sobre Deus, sabe perfeitamente que Deus se revela de algumas maneiras. E vamos citar aqui pelo menos as mais conhecidas, né? As mais utilizadas. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela sua palavra, Deus se revela pelo próprio homem. Salmos 19 diz que os firmamentos, né, os céus, o firmamento anuncia a sua glória, e através da natureza, sem voz, sem palavra alguma, nós entendemos e compreendemos. É tanto que nesse mesmo texto aí de Hebreus, capítulo de número 13, diz que os mundos foram criados pela palavra, e nós entendemos pela fé que os mundos que agora existem, os mundos que nós conhecemos, o mundo que é visível, ele foi criado pela palavra de Deus. Deus não precisou de uma matéria pré-existente para criar o cosmos, para criar o universo. Aí a ciência fica enlouquecida, diz: como é que você pode criar algo se não é pré-existente? A Bíblia diz que foi do nada, nada. Do nada veio a existir. Aí tem gente assim: não, vamos tentar entender a criação do mundo através do Big Bang. Uma explosão, e uma explosão inicial, e aí... Agora, irmãos, engraçado, como é que o caos, porque se é uma explosão é o caos, como é que o caos de repente se organizou e deu ordem ao universo? Porque se você pensar nos movimentos de translação, de rotação, questão de gravidade, a questão da quantidade de planetas, como que isso funciona nas suas órbitas, é algo tão extraordinário que se a Terra, veja só,
se a Terra se aproximasse um pouquinho mais do Sol, não precisava ser muita coisa não, alguns poucos quilômetros a mais, tornaria a vida impraticável na face da Terra. Só se ela se aproximasse um pouquinho mais, se tornaria impraticável a vida na Terra. Ou seja, ela está exatamente no lugar preciso onde Deus colocou para tornar a vida humana possível. A vida animal possível, a vida vegetal possível. E os próprios cientistas sabem que se houvesse pequeno deslize, pequeno deslocamento, nós não sobreviveríamos. Agora você vai achar que isso é fruto de uma explosão? Achar que isso é fruto de um acaso? Quer dizer, seria um esforço muito maior. O escritor Dr. Norman Geisler, ele diz assim, eu tenho muita dificuldade de ser ateu, porque seria um esforço gigantesco para acreditar que o caos gerou ordem, que o caos gerou vida, que o caos gerou dias precisos, de 24 horas, de uma órbita completa de 365 dias da Terra em torno do Sol. Seria muito esforço para tentar acreditar que tudo isso existe sem uma mente inteligente. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, na grande parte das universidades, fala-se de um assunto chamado design inteligente. Eles usam essa expressão design inteligente para se referir que há um autor, que há um criador para o universo. Diferentemente dos evolucionistas, nós somos criacionistas. Os evolucionistas acham que o homem evoluiu até chegar à forma atual, que nós somos resultados aí de mutações, de desenvolvimento, que o homem veio do bicho, do macaco, que foi crescendo, desenvolvendo, até ser o que nós somos. Embora tem muitos homens aí que fazem macaquice, e a gente sabe que faz mesmo umas macaquices, mas eu entendo que nós não somos resultado de evolução, nós somos resultado da criação. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Você sabia que tudo que tem na terra tem no corpo humano? Pensa aí em qualquer mineral, ferro, ouro, prata, níquel, alumínio, tungstênio, o que você imaginar. Tudo que você imaginar tem aqui, ó. Saiu da terra. Está provado que nós fomos criados por Deus do pó da terra. Mas tem pessoas que têm dificuldade de acreditar, ou seja, primeiro passo para que a nossa fé se fortaleça é acreditar no Deus criador de todas as coisas. Porque muita gente chega, por exemplo, lá, vai fazer um curso, sei lá, de ciência, de filosofia, de biologia, de medicina, seja lá o que for, e se perde. Porque lá eles querem ensinar evolucionismo. Ah, mas Charles Darwin foi um naturalista que estudou para falar sobre o desenvolvimento das espécies, com base nas Ilhas Galápagos, observando as tartarugas e os animais, os pássaros, inclusive os pintacilgos, foi essa espécie que ele estudou. E aí, a partir das suas observações, ele chegou à conclusão que houve a evolução das espécies. Ok, senhor Charles Darwin. Charles Darwin era um homem frustrado. Só que a ciência, ela é tão tendenciosa que eles não dizem que Charles Darwin se arrependeu da sua teoria. Eles não dizem. Por que o senhor sabe? Porque eu estudei a biografia de Charles Darwin. Só quem estuda a biografia de Charles Darwin sabe dessa verdade. Quem não estuda fica com aquilo que a faculdade diz, que o professor diz. Mas ele não é honesto intelectualmente para dizer que Charles Darwin, no final da vida, se arrependeu e tentou consertar. Aí não deixaram mais ele falar. Disseram que ele estava doido. Não deixaram ele ter voz. Por quê? Eles querem inculcar a mentira. Porque se tem uma coisa que o diabo faz magistralmente, é mentir. E aí o crente que não tem confiança em Deus, ele começa a balançar a fé. Igual Pedro. E aí afunda na fé. Por quê? Ele deixa de confiar no que Deus diz para confiar no que a ciência diz. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Entre
o que diz a ciência e o que diz a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Tem muita coisa na ciência que eu respeito e concordo, porque não contradiz o que a Bíblia diz. Vou dar só um exemplozinho aqui. Alguns cientistas da NASA estavam reunidos para descobrir acerca de um dia faltante no cosmos, para fechar o nosso calendário. Porque o calendário já sofreu aí várias modificações. Calendário solar, calendário gregoriano, enfim, judaico, e foi vindo até nós chegarmos a esse formato moderno. E aí esses cientistas estavam estudando, e lá tinha um cristão no meio daqueles cientistas ateus. E disse, a conta não fecha, está faltando um dia. Aí o irmão disse, naquela equipe, eu sei onde está o dia que está faltando. Aí disse, aonde? Na Bíblia. Como é que é? O dia que está faltando para fechar o calendário está na Bíblia. Então você vai ter que provar. Agora, vamos para a Bíblia. Aí abriu o texto de Josué. Josué orou para que a guerra fosse vencida, para que Deus segurasse, sol, te detém aí no vale de Aijalon. E aí Deus segurou o sol e o dia ficou grande. E o dia grande, quase um dia. Aí ele disse assim, de certa forma você tem razão, mas aqui não é um dia, é quase um dia. Ele disse, eu sei onde está o resto do dia. Está na Bíblia. Aí disse, eu quero ver. Vamos lá para Isaías. Vamos lá para o texto. Quando Isaías vai orar pelo rei, para ser curado daquela lepra, aquela chaga na perna. Aí ele disse, eu quero um sinal de que foi realmente que eu fui curado por Deus. Ele disse, pois não. Qual é o sinal que você quer? Eu quero que o relógio atrase 15 graus na sua sombra. Você quer que o relógio atrase um quarto? Exatamente um quarto de um período do dia. Então, será feito conforme você está querendo. Então, vamos lá constatar a sombra. E aí a sombra reclinou. Quando eles fizeram o cálculo, 24 horas. Fechou o dia. Os cientistas procurando onde estava o dia que faltava, encontraram na Bíblia. A palavra de Deus. Mas infelizmente as pessoas não dão valor. Porque a palavra de Deus ela é simples, mas ela é eficaz. Ela confronta a arrogância, a soberba, o orgulho do homem. Ele quer ser, ele quer achar, quando na verdade ele não é. E aí ele se perde. Seria muito melhor ele ter a humildade e se voltar para acreditar no que Deus diz, no que Deus ensina através da sua palavra. Então, primeiro passo para a fé é crer nele. A Bíblia diz lá em Hebreus, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Primeiro você tem que crer em Deus, porque não adianta orar e não crer. Tem muita gente que ora, mas ora como se ora ao ídolo. Quando nós éramos, eu não, mas muitos eram católicos romanos, faziam as suas petições assim, reza, repetindo, Padre nosso que estás nos céus, e não sei o que, pererê, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, e não sei o que, pererê, e tome lá, e mais uma conta, repete tudo de novo, e pererê, pororó, aquelas rezas intermináveis, e aí muita gente acha que isso é oração. Não é oração. Primeiro, porque está se repetindo uma ladainha, sem sequer ter consciência do que está falando, ou do que está sendo feito. Segundo, não é possível você confiar no ídolo morto, mudo, porque ele não pode fazer nada por você. Isso não é fé, isso é religiosidade. Olha o que diz Salmo 115, todo mundo conhece. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro
são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Quem faz o ídolo é semelhante ao ídolo. E o que é o ídolo diante de Deus? Nada. Absolutamente nada. Agora veja, as pessoas preferem acreditar num pedaço de barro feito pelas mãos humanas. Quantos aqui já se prostraram, se benzeram, fizeram preces a uma imagem de escultura? Eu acho que é um bocado. Na ignorância, carregou em procissão, andou, acreditando e confiando num pedaço de barro. E às vezes acreditando, não, mas aqui é a nossa Santa Mãe de Deus. Um Deus que não fala, um Deus que não ouve, um Deus que não apalpa, que não sente cheiro, não tem olfato. Mas quantos de nós acreditamos? Isso é fé? Não, isso não é fé. Isso é uma religiosidade. Fé é diferente. Eu não preciso ver para crer. Mas eu tenho certeza que Deus existe? Claro. Então vamos começar a pensar aqui para depois a gente partir para especificidade. Vamos pensar, como é que eu sei que Deus existe? Primeiro, olhando para mim. Eu tenho uma inteligência e uma capacidade de perceber que eu não posso estar aqui como um acidente de percurso. Hoje eu estava dando um conselho a uma pessoa e disse, você sabia, só para você entender, que todos nós, e aí eu vou dizer isso aqui para toda a igreja, eu disse para ele, nós todos estamos aqui nessa terra porque há um propósito. Ninguém aqui é acidente de percurso. Nem uma criança que nasce fruto de um estupro é acidente de percurso. Ela pode ser resultado de um pecado, mas no momento que ela passa a ser uma vida, já não é mais acidente de percurso. Há um propósito. Não há um propósito no estupro, mas há um propósito na vida. De quem é a vida? De quem é a vida? De quem é a vida? Mas as feministas que afrontam a Deus dizem, sou dona do meu corpo. Portanto, eu tenho o direito de abortar. Afinal de contas, a criança não tem nada a ver comigo. Ela não é um prolongamento do meu corpo. É um ser intruso e estranho que está sendo gerado dentro de mim. Vamos pensar o seguinte. É algo talvez um tanto difícil de entender, mas vamos pensar o seguinte. Quando é que nós nos tornamos alma? Vivente. Vamos pensar no primeiro casal. Quando Deus fez Adão do pó da terra, era um boneco sem vida. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas e ele tornou-se alma vivente. Ali é o pneuma, o hálito de Deus, o sopro de Deus. Entra no boneco e ele se torna vivo, vida. Quando é que acontece a vida humana? Vamos tentar retroceder. Se fosse possível uma regressão, embora tem gente que faz hipnose e tenta fazer uma regressão, tem psicanalista que tenta fazer regressão, leva alguém lá para o divã para tentar fazer uma regressão, para extrair as memórias que estão ali adormecidas naquela pessoa. Às vezes uma pessoa sofreu um trauma e às vezes com a hipnose ela consegue retornar à memória. Pois bem, vamos dizer que se fosse possível você voltar à vida intrauterina. 9 meses, 7 meses, 5 meses, 2 meses, 3 meses, 1 mês. Primeiro dia. Quando é que começa a vida humana? E isso aqui é biologia. Até porque feministas não entendem, ou se entendem, faz de conta que não entende. Tem gente que é ignorante funcional. Ignorante funcional. Não quer aprender.
Mas vamos pensar o seguinte: quando é que se dá a vida? No momento da fecundação. Quando seu pai e sua mãe tiveram relações sexuais, foi expelido milhões de espermatozoides. Milhões. Todos eles em condições de fertilizar o óvulo e gerar uma vida. Desses são cerca de mais de 60 milhões de espermatozoides. Deus vai descartar, vamos colocar aqui o número redondo, 60 milhões. Deus vai descartar 59 milhões, 999.999 espermatozoides. Vai sobrar um. Sobrou eu. Sobrou eu. Você acha que você nasceu por acaso? Você acha que é acidente de percurso? Você deveria olhar para cima para o Criador e dizer: Deus, obrigado, porque dentro dos 59.999.999 meus irmãos potenciais, o Senhor viu a mim e me escolheu para estar vivo. E aí eu vou lembrar do Salmo 139, quando o Salmo está falando: oh, que coisa assombrosa! E como Deus me entreteceu ainda no ventre da minha mãe, e os meus ossos ainda informes, antes mesmo deles existirem, o Senhor já estava me formando dentro da minha mãe. Aqui é uma resposta de quem tem dúvida quando começa a vida. Lê Salmo 139. Aliás, não vou citar não, eu vou ler. Salmo 139. Olha o que ele diz aqui. 14, 15 e 16 de Salmo 139. Isso aqui é para você responder às feministas. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram. Viram quando, Davi? Quando eu era substância ainda informe. O que é uma substância informe? É porque não tem forma ainda de um corpo. Estão apenas um amontoado de células. Deus está dizendo: eu já vi a sua vida aí, quando a substância era informe. Agora é impressionante. Você que gosta de biologia, genética, estude. O que vai determinar o sexo masculino e feminino? Porque na hora que começa a fecundação, ainda não se sabe se é homem ou se é mulher. Não sabe. Mas aí nós temos os genes, os cromossomos Y e X. Dependendo do tipo de cromossomo que prevalecer, poderá ser homem ou mulher. E aqui eu descobri uma coisa esses dias estudando. Isso é impressionante. Às vezes o comportamento da mãe, às vezes o seu estado emocional de espírito vai determinar o sexo da criança. Porque um cromossomo vai prevalecer sobre o outro e vai determinar se vai ser homem ou se vai ser mulher. Eu vou falar uma coisa aqui que acho que vocês nunca ouviram. Uma oração feita com fé diante de Deus, quando a gestação está iniciando, pode determinar o sexo da criança. Se você, eu estou falando no início da gestação, se você nas primeiras semanas dizer: Deus, aqui será uma mulher, ou aqui será um homem, e você orar com fé, Deus vai mexer os cromossomos, Deus vai mexer os genes, eles vão se encaminhar,
e aí vai desenvolver um feto macho ou um feto feminino. Acredite se quiser. Eu creio que Deus age assim. Quando você deixa à vontade e não ora, aí a biologia se encarrega de fazer o seu papel. Quando você não coloca diante de Deus, Deus deixa que a coisa aconteça espontânea e naturalmente. Mas quando você usa uma coisa chamada fé, aí Deus disse, pronto, eu sou especialista em agir na fé. Ana pediu um menino ou uma menina? Ana pediu um menino ou uma menina? Um menino. Eu quero um filho. Ela não diz uma filha. Deus diz, seja feita conforme a tua fé. O problema é que a gente acha que acredita nos milagres, mas não tem coragem de verbalizar e dizer, eu creio. Eu falei para os irmãos que isso aqui vai mexer muito com a gente. Eu só estou apenas iniciando essa série. Queremos aprender com o crente Abraão. Pois é, de uma família pagã, Deus tira ele. Eu não sei se foi os anjos, já que era comum os anjos visitar a casa de Abraão. Quem sabe, na própria casa do pai Tera, o anjo já estava lá falando, vou te chamar. Você vai ser diferente. Você vai me temer, você vai me adorar, você vai me servir. Quem sabe? A eternidade vai revelar. Mas eu acredito que alguma coisa aconteceu. E o fato é que Abraão vai ser diferente de todos os seus irmãos. Você não vai ver os irmãos de Abraão fazer a mesma coisa. É por isso que a Bíblia diz que a fé não é de todos. Não é. Está lá na segunda carta aos Tessalonicenses. A fé não é de todos. Quando ele vai para aquela terra distante, ele sai sem saber para onde está indo. Deus não pegou e toma aqui, ó, Abraão, ó, o mapa. Está vendo aí o mapa? Pois é. Você vai caminhar aqui, vai passar por aqui, aqui tem uma viela, aqui tem um rio, aqui tem um vale, vai passar. Deus não deu um mapa para Abraão. Eu pergunto, se você olhar pela ótica humana, você vai dizer, esse cara está doido. Esse Abraão aí está sem juízo. Porque ele está indo para um lugar que ele nem sabe para onde está indo. Aí... tem muita gente assim, estou vivendo por fé. Escuta aqui, irmãos. Existe o viver da fé e o viver na fé. Vou explicar a diferença. Viver na fé é o que nós estamos aqui. Todos nós vivemos na fé. Porque praticamos a fé em Jesus, cremos nele como nosso Senhor e Salvador, então automaticamente todo mundo aqui está na fé. E quem disse isso foi São Judas no capítulo, aliás, no versículo de número 3, que nós já citamos. Essa chamada de fé comum, fé salvífica, fé para a salvação, crendo no Filho de Deus como o Salvador, que veio resgatar o homem do pecado. Essa fé, todos nós devemos professar. Isso é viver na fé. Mas Abraão é diferente, ele vive da fé. Você está na fé, mas você trabalha, você tem a sua renda, você tem o seu ganha-pão, você sabe o que está fazendo. Está errado isso? Não. Mas viver da fé significa depender única e exclusivamente de Deus. Os maiores exemplos na Bíblia de homens que viviam da fé, profetas. Porque os profetas não tinham emprego. Os profetas viviam de doações. Às vezes os profetas não tinham onde se amparar. Quer um exemplo? Lembra do profeta que veio a seca, a fome? E Deus diz assim, tem uma viúva. Aliás, Deus não disse, vai lá em Sarepta que eu já provi uma senhora, uma mulher para cuidar de você. Mas Deus não disse como está o estado financeiro da mulher. Isso é viver da fé. Ele vai, quando ele chega lá, ele pensa assim, vou encontrar uma empresária
Se fosse eu, ia pensar assim, pastor Bonfim. Vou encontrar uma empresária, deve ser uma pessoa bem de vida, deve ser uma pessoa equilibrada financeiramente, vai ser maravilha. E agora vai me sustentar, vou sair da prova. Feliz da vida. Quando ele vai chegando na aldeia, quem é a primeira pessoa que ele encontra? A viúva de Sarepta. Ela está fazendo o quê? Catando graveto. E Deus diz: eis aí a tua hospedeira. Tu tem alguma coisa em casa? Primeira pergunta, quem está com fome? Vai depender, né? Tu tem alguma coisa em casa? Tua serva não tem outra coisa senão um pouquinho de farinha e um bocado de azeite. E ainda tem um detalhe, profeta. A gente vai fazer o último bolinho. Vou repartir com meu filho e depois morreremos. Vamos ver um pouquinho, vamos entender um pouquinho de fé agora, né? Aí ele diz assim: ó, irmão, isso aqui não é loucura, isso aqui é fé. Ele disse: não, você vai fazer primeiro para mim, depois para o teu filho e para você. Se fosse eu ia dizer: tu tá louco, profeta? Eu vou tirar da boca do meu filho para dar para você nada? Porque a gente só acredita muitas vezes no que vê. Chega esse homem que eu não sei de onde veio, querendo comer o bolinho que eu estou fazendo para mim, para o meu filho. Ah, vai procurar outro lugar, profeta? Mas a fé não pode falhar. Eu não conheço a viúva de perto, apenas o relato. Mas eu entendo que Deus não manda nenhum homem que vive da fé se encontrar com um incrédulo. Escute isso aqui. Talvez você nunca ouviu isso. Deus, quando provê alguma coisa a nosso respeito, Ele só trata com quem tem um nível de fé suficiente para entender o que vai ser feito. Porque se fosse um crente carnal, ele ia dizer: como é que o senhor pode provar que eu vou ter comida? Tanto para o senhor quanto para meu filho, como para a minha sobrevivência. Não, mas Deus não falou nada comigo. Deus não fala com esse tipo de gente quando se trata de milagres. Você está entendendo porque Deus está em silêncio para muita gente? Estão pegando a mensagem? Por que Deus não tem falado para muita gente? Porque você espera que Deus fale aquilo que você quer ouvir. E Deus não fala o que você quer ouvir. A viúva disse: eu sei que você é homem de Deus. Olha aí, eu sei que você é homem de Deus. E se Deus falou na sua boca, vou aprontar o bolinho, vou aprontar e vou lhe servir, profeta. Prepara o bolo. Toma aqui. Assim diz o Senhor: nunca mais faltará o pão e o trigo, a efa na panela, e nunca mais faltará o azeite na botija, diz o Senhor. A fé, ela gera o milagre, mas não é o milagre que gera a fé. Porque tem gente quando fala assim: vai ter um pastor, não sei o quê, aí o povo vem tudo na curiosidade, vem para ver. Não é assim que funciona o milagre. Você precisa acreditar para tomar posse, para se apropriar. Por que nossas orações são muitas vezes inconstantes, frias, vazias, inoperantes, ineficazes? Por que as nossas orações muitas vezes não geram qualquer resultado? Porque nós, infelizmente, nos tornamos incrédulos. Pastor, o senhor está exagerando. Não estou, não. Eu preciso encerrar, mas eu tenho um texto aqui que eu não posso deixar de citar ele. E aí a gente já conclui o trabalho. Evangelho de São Lucas.
Capítulo 24. Versículo 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso muitas vezes tem acontecido conosco. E Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa? Do que tratas no caminho? Eles pararam entristecidos, e um chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência dos últimos dias? Aí Jesus diz: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E vai. Aí, versículo 25, vamos adiantar. Então disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. O que Jesus está dizendo para esses discípulos? Incrédulos. Vocês não confiaram no que eu disse. Vocês não acreditaram nas minhas palavras. A história mostra, e a própria Bíblia fala isso, que os próprios irmãos biológicos por parte de mãe de Jesus, só creram nele depois da ressurreição. Mas antes não criam nele. Tem muita gente que é discípulo de Jesus, mas não acredita no que Jesus diz. Eu vou citar várias coisas, mas só para a gente pegar a visão e continuar nas próximas semanas. Senhor Jesus, eu creio no teu milagre. Eu oro, estou fazendo aqui uma campanha, Jesus, e eu sei que o Senhor vai me curar. Mas não fica bravo comigo, não. Eu vou fazer um tratamento médico. Afinal de contas, você está confiando no médico ou em Jesus? Os médicos existem, não é errado você confiar nos médicos quando você faz o tratamento. Mas se você entregar uma causa para que Deus resolva, é Ele que vai resolver. Eu pergunto, como é que você vai dar o testemunho e dizer, Jesus me curou, e alguém dizer, como curou, se você passou pela cirurgia e passou pelo tratamento? Você pode dizer que isso é um milagre? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha a inversão das coisas. Nós fazemos pelas mãos humanas e dissemos que Jesus curou. Onde é que está a cura aí, irmão? Me mostre, por favor. Onde foi que houve o milagre aí? Eu vou te falar o que é confiar em Deus. E outra coisa, a fé, ela vai ser testada nas piores circunstâncias. Isso eu vou falar semana que vem. Mas aí eu digo, eu confio em Deus, eu creio no milagre de Deus. Aí na primeira dificuldade que tem, a primeira coisa que eu deixo de fazer, por exemplo, é de contribuir. Eu não devolvo mais o dízimo. Aí eu pergunto, quem já leu aqui Malaquias 3:10? Quem já leu? Agora, não basta ler, eu pergunto, quem já creu? Quem já creu? A Bíblia diz assim, ó, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, que dela vos advém a maior? A maior? Mas aí a primeira coisa que quando o menino adoece, quando a coisa aperta, é Senhor, o Senhor vai me desculpar aí, mas eu vou ter que tirar do Senhor. Aí Deus está dizendo assim, mas você confia em mim mesmo? Ó, Senhor, está doente aqui e tal. Irmãos, não é errado você ir ao médico, ir ao hospital, não é errado você buscar o advogado, buscar a justiça, seu direito. Agora, deixa eu te falar uma coisa, se você quer viver da fé, é diferente de viver na fé. Viver da fé significa que eu acredito em tudo que está aqui e me aproprio dessas promessas.
Outra coisa, a fé, ela não é para ser apenas falada, é para ser incorporada e praticada. Ou seja, você vai dizer para Deus: está aqui esta promessa, ela é fiel, ela é verdadeira, eu sempre obedeci ao Senhor, eu nunca duvidei do que o Senhor diz, e eu estou sendo testado agora. Só se sabe se você é um homem de fé e uma mulher de fé na hora que vem o teste de Deus. E tem muita gente que no teste não passa. Quem quer ser um homem cheio de Deus e uma mulher cheia de Deus aqui? Quem quer? Agora prepare para o pior. Um homem e uma mulher cheio de Deus vai ter que ser testado. Porque Deus vai provar a sua fé em algum momento. Sabe onde se dá o maior campo de batalha na fé na vida de um crente? Depois da mente? Sabe onde se dá os maiores campos de batalha na vida de um crente, onde a nossa fé é provada? Dentro da nossa casa. Com a nossa família. É o marido que lança incredulidade. É a mulher que lança incredulidade, é o filho que se levanta contra a sua fé, quem quer impedir você servir a Deus, é o marido, é o filho, é a esposa, é o vizinho, é o tio, é a tia. E muitas vezes alguém diz: pastor, me perdoe, mas eu não vou tomar a ceia, porque eu tenho que acompanhar o meu marido nos passeios dele. E aí você depois: ore, pastor, para Jesus salvar meu marido. Como, se você não acredita em Deus? Eu disse que isso aqui vai mexer na nossa estrutura de um jeito que você não tem, imagina o que vem nas próximas semanas. Eu quero que Jesus faça uma obra na minha família, mas quando o teste da fé chega, eu não passo. Deus, às vezes, está disposto a usar qualquer um de nós, mas na hora que Ele precisa, você acovarda. Você treme, você esconde, você foge. Como é que Deus vai usar covardes? Eu sei que você pode dizer: eu sou limitado, não posso. Mas acredite no Deus que prometeu, no Deus que chamou. Ele garante. Você não lê na Bíblia que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente? E por que nós não estamos vendo os milagres, as curas, os testemunhos, expulsão de demônios, batismos com o Espírito Santo? Por causa da nossa incredulidade. A fé não pode falhar. E o que eu faço, pastor? Um conselho para orar. Vamos ficar em pé. Último conselho. Ore pela manhã, ore pela tarde, ore pela noite, ore no café, ore no almoço, ore na janta, ore viajando, ore trabalhando, ore em casa, ore de madrugada e diga: Senhor, restaura a minha fé. Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, fortalece a minha fé. Eu preciso acreditar nas tuas palavras, nas tuas promessas. Eu preciso viver esta fé que Abraão viveu, que Eliseu viveu, que Elias viveu, que os patriarcas viveram. Eu creio que o Senhor é poderoso, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Você acredita em Deus assim? Alguém acredita? Então quero lhe desafiar a fazer uma oração diferente agora. Meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Ademilson Brito, da Assembleia de Deus em Ituberá, Bahia. Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo canal AD Ituberá. Gostaria de solicitar que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse, divulgasse. Visite uma das nossas igrejas. Nossa sede aqui no centro de Ituberá,
a Rua Esperidião Caio, número 66, e as nossas congregações espalhadas nos bairros da cidade. Agradecemos a você, que Deus continue abençoando ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado.